eu sou a Michele, mãe do aluno Heitor, da creche Conhecer. E a educação que eu quero para o meu filho é que ele seja uma pessoa melhor, sempre melhor. Melhor tanto educacionalmente, nas coisas da escola, como pessoa também. Tendo amor ao próximo, respeitando o coleguinha. Isso ele vai aprender em casa e na escola também. A escola somente reforça aquilo que nós pais temos que ensiná-los. Então, escola e pais juntos nessa tornarão crianças ainda melhores. A educação que eu quero para minha filha que seja uma educação de qualidade, né, na qual ela possa realmente aprender, né, e futuramente ser uma pessoa qualificada na sociedade, mediante aquilo que ela aprendeu hoje, né? Que eles venham aprender e aprender com qualidade. Olá, saudando a todos. O momento que nós estamos vivendo, de fato, é novo, né? Tudo fora do comum. E nós estamos num processo de adaptação e realmente, assim, pensar no futuro se tornou até algo assim meio abstrato, né? Mas a gente pode pensar da seguinte forma, que a cada dia, né, nós podemos nos unir em prol de um futuro melhor, buscando preencher essas lacunas que aparecem, né? As deficiências que a gente vê que podem ser supridas, um ajudando ao outro. Eu vejo que o futuro dessa forma ele se torna mais estável. Então, o que eu penso de futuro? Eu penso que a união, o fortalecimento do momento, você falar para o outro o que você busca em relação ao dia a dia, isso já ajuda bastante, né? Às vezes a gente não pode abraçar o mundo, mas a gente pode, ali com pequenos gestos, atitude, melhorando o dia a dia, né? A questão do aprendizado. E eu acho que é assim que vai funcionar legal, né? O aprendizado, ele se tornou muito mais importante agora do que nunca, porque a forma como a gente percebe é que depende muito mesmo da gente. E a gente tem que se esforçar a cada detalhe para cada dia contribuir um pouquinho para essa busca de aperfeiçoar o ensino. E eu acho que dessa forma fica bem interessante. Obrigada. A educação que eu quero para minha filha é a melhor possível, a melhor que eu possa dar, a melhor que eu espero que ela ganhe também nas escolas, e uma educação que ela possa absorver de tudo um pouco e que ela seja uma pessoa inteligente e que tenha grandes aprendizados, experiências, e que mais na frente, no futuro, ela possa repassar para mais alguém. Essa é o tipo de educação que eu quero para minha filha. Eu sou a Andréia, a mãe da Ana Heloísa Pereira da Luz e do Everton Pereira da Luz. E a educação que eu quero para os meus filhos, eu quero que eles saibam ler, escrever direitinho, conheçam as palavras, as letras e conheçam todos os números, que saibam contar tudinho e conheçam todas as palavrinhas bonitinho e escreva bem bonitinho também. E essa é a educação que eu quero para meus filhos, que eles desenvolvam bastante na escola, que eles aprendam o que é para aprender na escola, que eles aprendam direitinho, que é ler, escrever e conhecer as letras e os números. Essa é a educação que eu quero para meus filhos. Boa noite a todos os colegas concursados. Estamos aqui para mais uma noite de palestras do curso de iniciação no Serviço Público de Altamira. Eu convido todos vocês a participarem dessas duas palestras que nós teremos hoje, sobre administração pública ontem e hoje. Teremos a participação do administrador Harrison, do IFPA,
e também do professor André, do IFPA, também administrador, que vão falar para a gente a respeito de como funciona a administração pública, um pouquinho do histórico da administração pública e como ela se comporta hoje. Então, teremos também, daqui a pouquinho, uma fala do prefeito Claudomiro Gomes para dar as boas-vindas a vocês em relação ao curso e nos transmitir aquilo que de melhor o governo municipal tem pensado para nós, enquanto educadores e servidores da educação. Então, desejo que seja uma noite proveitosa, nesta penúltima noite de palestras. O chip com crédito para que o aluno possa acompanhar a sua aula. Coisa que ano passado os alunos não tiveram. Mas nós iremos fazer esse esforço para que a gente possa ter condições de que vocês possam dar um trabalho melhor, fazer um trabalho melhor e que a gente possa ter qualidade no ensino. Quando eu falo do mundo ideal é porque nós estamos vivendo um momento de guerra por conta desse vírus. Nesse momento, estamos todos tentando sobreviver. E quando se tenta sobreviver, é fundamental que haja o sentimento da solidariedade. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Estamos vivendo num município onde nós poderíamos já ter resolvido o problema da pandemia. Se nós, enquanto cidadãos, moradores de Altamira, tivéssemos feito um pacto para resolver isso. Porque é simples, gente. É só não ficar doente. Para não ficar doente, é só usar máscara, é só não se aglomerar, é só usar álcool gel, lavar as mãos. Mas há pessoas ainda que se acham inteligentes, que dizem que isso é bobagem e tentam levar essa discussão para o âmbito da briga político-partidária e ideológica que só emburrece e embrutece todo mundo e por isso estamos perdendo muitas vidas. É preciso ter solidariedade nesse momento. É preciso saber, vocês que estão entrando agora, que vocês não terão um ambiente favorável, que poderia ser o melhor, por conta da pandemia. Todos nós teremos que fazer sacrifícios, e estamos fazendo. Por conta da pandemia, eu tive que abrir mão de tapar os buracos das ruas de Altamira para poder investir em saúde, para não deixar o pessoal morrer. Para poder investir em 3 unidades sentinelas que hoje estão salvando vidas. Uma lá no Polivalente, outra lá no estacionamento da UPA, outra lá na Escola João Rodrigues. Essas 3 unidades sentinelas, elas já atenderam mais de 8.000 pessoas. Se elas tiverem salvado 4% das pessoas que lá foram, são 320 vidas. No Hospital do Mutirão, nós temos estatística, iremos fechar, se Deus quiser, no final do mês, com cerca de 200 pessoas que foram internadas com Covid e que voltaram para casa curadas, sem precisar ser internadas no regional. Isso custa caro. Hoje, medicamentos como enoxaparina, que é fundamental para a recuperação de quem está com Covid, que é aquela injeção que se aplica de 12 em 12 horas na barriga, não existe no mercado para comprar. Os preços dos medicamentos subiram demais, porque a demanda é muito grande. Está faltando avental para comprar no Brasil, está faltando luva para comprar. Então é preciso que nós nos ajudemos nesse momento. É o momento da solidariedade. E é esse espírito da solidariedade que está tão ligado intimamente à questão da educação. Porque o que é educação? É a generosidade de repartir aquele conhecimento que não é nosso, que nós adquirimos através dos nossos pais, dos amigos, dos professores, dos nossos avós e das boas pessoas que passaram pelas nossas vidas e que nos fizeram conhecer o que conhecemos hoje.
Então, educar é partilhar aquilo que um dia partilharam conosco, é ser solidário. Então, esse espírito de solidariedade que eu peço a todos, os novos colegas de trabalho que estão entrando no quadro de serviço público municipal. E lembrar que a melhor forma de fazer um grande trabalho em qualquer área é servir e servir bem, fazer com amor. Vocês terão um grande parceiro à frente do Executivo, um prefeito que entende a importância da educação, que valoriza a educação, que tem uma biografia que mostra isso e que prova essa valorização, e que irá valorizar ainda mais. Se Deus quiser, ao concluirmos esse mandato, juntos, nós de fato teremos as nossas escolas públicas de Altamira sendo disputadas por todos. Juntos nós precisamos construir uma escola pública onde, no final de 2024, nenhum professor, mas nenhum mesmo, que trabalhe nas escolas do município, precise matricular o seu filho na escola particular. Que nenhum professor tenha medo ou tenha receio de entregar o seu filho para um colega educá-lo, porque sabe que ali estará sendo feito um bom trabalho. Conseguiremos isso com investimento, com seriedade, com responsabilidade, juntos, sem desonestidade intelectual, informando, formando e querendo de fato desenvolver o nosso município. O nosso compromisso maior é com as crianças, é com os adolescentes e com os adultos que nós iremos trabalhar na questão da alfabetização de adultos. Nosso compromisso maior é com Altamira, essa cidade que hoje grita, clama por emprego, mas cuja a maioria da população desempregada carece de educação. Do dia que assumi até hoje, eu recebi muitos pedidos de emprego, talvez mais de 10 mil, e 90% deles são para os cargos de vigia e de servente. Este é um sinal de que nós precisamos trabalhar, mas trabalhar mesmo firme na educação. Dar àquela mãe, àquelas mães, o futuro que talvez elas não tiveram, mas que elas tenham consciência de que os seus filhos têm a necessidade de ter. E esse futuro está nas nossas mãos, está nas mãos de vocês. Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus guarde a família de cada um, que Deus nos livre desse vírus maldito e que vocês façam um grande trabalho. E tenham no prefeito Claudomiro Gomes o maior parceiro para juntos desenvolvermos a educação em Altamira. Muito obrigado. Agradecemos a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Altamira, prefeito Claudomiro Gomes. E antes da fala do prefeito, nós vimos alguns vídeos de mães dizendo qual é a educação que elas almejam para os seus filhos. E esses vídeos nos chamam para uma grande responsabilidade. Nós, enquanto formadores de pessoas, realizadores de sonhos, muitas vezes, nós precisamos estar convictos dessa missão, que é educar, formar como um todo. E justamente esse curso foi pensado, esse curso ele estava
no edital 001/2021, do qual nós fomos aprovados. E o intuito desse curso é trazer para nós, professores, conhecimento, informação acerca de tudo aquilo que norteia o serviço público. Então, para dar continuidade a esse conteúdo, eu convido agora a participar conosco o senhor Arrisson Emanuel da Silva. Ele é técnico administrativo do Instituto Federal do Pará, campus de Altamira, administrador, e vai trazer para nós algumas questões da administração pública ontem e hoje. Então, convido vocês a assistirem à palestra do senhor Arrisson. Boa noite a todas. É uma satisfação poder estar participando desta ação promovida pela CEMED, não é? Nós queremos dar as boas-vindas a todos os professores e técnicos que estão tendo a oportunidade de acompanhar este treinamento, parabenizar a toda a equipe da CEMED pela iniciativa, dizer que é de extrema relevância ter esse cuidado com os profissionais que estão ingressando no serviço público, porque muitas vezes os profissionais não conhecem características do ambiente público e chegam sem o devido cuidado, a devida preparação. E esta ação, ela também objetiva ter esse cuidado de acolhimento, de apresentar as características, né, as particularidades que o serviço público ele tem, não é? E para iniciar, brevemente eu vou me apresentar. Me chamo Arrisson Emanuel, eu sou administrador de formação, eu ocupo o cargo de tecnólogo gestão de recursos humanos no Instituto Federal do Pará, aqui no campus Altamira. Já sou servidor público federal desde 2006, né? Tenho aí 15 anos de experiência, especificamente trabalhando com recursos humanos, de forma que muito satisfeitos, né? Porque isso já tem sido uma vivência nossa ao longo desses anos de gestão pública. E aí, nesta noite, né, eu vou compartilhar nossa apresentação, nossa temática, que é administração pública ontem e hoje, com o professor André, né, que na sequência vai apresentar também a sua parte. Devido ao tempo, né, ser um tempo curto, nós vamos procurar ser breves, né, nos comentários, para ser possível contemplar todo o conteúdo. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma breve apresentação dos modelos mais conhecidos, né, os modelos clássicos de gestão pública, né, da administração pública. E aí a gente vai falar um pouco inicialmente do modelo patrimonialista, né, que é um modelo que veio como herança dos estados absolutistas da Europa feudal, aproximadamente século XVIII e XIX. E no Brasil, né, com a característica mais marcante, com a vinda da família real portuguesa. Predominou esse modelo patrimonialista de gestão pública no período colonial e oligárquico que o nosso país vivenciou, né? E algumas características que a gente pode demarcar esse modelo é que foi um modelo que foi caracterizado
pela extensão, né, do poder do Estado ao poder privado. O Estado serviu como extensão do poder privado do seu gestor, né? O interesse do gestor, do administrador público, esteve à frente do interesse do Estado, que é proporcionar o bem-estar social. Podemos destacar também a ausência de formas de controle, não existia controle, sobretudo por parte da população, né? Porque o gestor ele fazia como bem entendesse e ele era o próprio fiscal dele mesmo, né? Alguns termos bem comuns que a gente ainda ouve hoje, né? A gente ainda toma conhecimento hoje, como clientelismo, troca de favores, nepotismo, a própria corrupção, a centralização nas decisões, né? Foram características bem marcantes das relações no serviço público nesta época de predomínio do modelo patrimonialista. Na sequência, a gente pode falar um pouco sobre o modelo burocrático, que foi o que sucedeu o modelo patrimonialista, né? É um modelo preconizado pelo sociólogo Max Weber, no século XIX, e no Brasil, especialmente, despontou na década de 30, no governo Getúlio Vargas, com a criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, também conhecido como a reforma burocrática na nossa realidade, no nosso governo da administração pública. O modelo burocrático ele surgiu com a intenção de combater algumas práticas comuns patrimonialistas até então predominantes, não é? Até então predominantes no modelo anterior. Propôs a racionalização, o controle administrativo, os princípios da gestão, profissionalismo na gestão pública e a impessoalidade, que é uma das características mais marcantes, diferentemente do modelo patrimonialista, né, que o interesse pessoal do gestor prevalecia, né? No modelo burocrático, nós percebemos a criação da legislação, né, dos formalismos, controles mais rígidos por parte da administração, que é uma característica marcante, a meritocracia, que é um termo também bem hoje difundido, né, que é o reconhecimento por merecimento, ou seja, os cargos públicos, ao invés de ser ocupados apenas por indicações, né, dos gestores, houve uma substituição para os processos meritocráticos, né, como as seleções. Hoje a gente tem o concurso público, né. E uma outra característica extremamente relevante é a introdução do conceito da eficiência nos procedimentos do Estado, né? O Estado ele estava sendo demandado para ser mais eficiente, mais eficaz nos seus procedimentos, né? Foi um modelo que também teve a centralização da gestão, né? E uma fiscalização por parte do governo em relação às ações que deveriam ser concretizadas, né? É comum a gente ouvir o termo que o serviço público é muito burocrático, né? O modelo burocrático ele é ineficaz, né? A gente costuma ouvir isso, mas na verdade a gente percebe que o modelo burocrático ele veio como uma evolução ao modelo patrimonialista e trouxe diversos valores novos para a gestão pública. O que ocorre, na verdade, que a gente costuma dizer que o modelo burocrático é ruim,
são as disfunções da burocracia, ou seja, quando há excesso na formalização e rigidez, apego excessivo às regras instituídas, resistência às mudanças, muitas vezes lentidão e inobservância aos procedimentos estabelecidos, e conflitos com o público. A gente destacou algumas disfunções principais que a partir de então começa a haver o enfraquecimento desse modelo, das prerrogativas desse modelo burocrático, por conta desta má utilização do mesmo, né, por parte de agentes públicos. Daí a gente pode avançar para características do modelo gerencial que sucedeu o modelo burocrático. Esse modelo gerencial, ele surgiu já mais recentemente, na segunda metade do século XX, né? Buscando aperfeiçoar as melhores práticas do modelo burocrático. Já inserido no novo cenário político-econômico, né? E com a expansão das demandas sociais, momento em que a sociedade já começa a apresentar suas demandas sociais de forma a ser ouvida, não é? Trazendo para a nossa realidade, no Brasil, a primeira tentativa que a gente destaca de introdução dessas práticas do modelo gerencial ocorre no governo militar, através do Decreto-Lei 200 de 67, onde houve a criação de ministérios e da administração indireta, né? Aí incluindo as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, que passa a assumir diversas funções que anteriormente eram exercidas exclusivamente pelo governo central, né? Na década de 90, mais recentemente, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, né, o PDRAE, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, institui com mais presença, né, dessas características, o modelo gerencial no Brasil. E aí a gente pode destacar algumas características desse modelo. Eu gostaria só de receber um feedback do Eric, se está tudo ok, o áudio e a apresentação. Sim. Pois então, vamos lá, continuar. Características que a gente pode destacar desse modelo gerencial é que o foco passa a ser nos resultados das ações da gestão e não nos processos, como anteriormente ocorria no modelo burocrático. Redução de custos, melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão cliente, né? É um termo utilizado quando um cidadão começa a ser mais exigente por serviços da gestão pública, né? Ocorre a flexibilização e o controle social, descentralização administrativa através de criação de agências reguladoras, diversos serviços passam a ser feitos por organizações sociais, iniciativa privada, através de concessões, e o governo passa
a apenas regular através de suas agências, né? Deixando suas energias principais para planejamento de políticas públicas, né? E a execução dos serviços de forma mais descentralizadas. Há uma exigência maior por transparência e prestação de contas, né, por parte da sociedade, há um acompanhamento maior da sociedade em relação aos atos da administração pública, né? Responsabilização de gestores e privatizações, a gente acompanhou isso bastante na década de 90, né? E um destaque, né, para diversos órgãos de controle do governo que estiveram mais presentes, estão mais presentes, acompanhando as ações dos gestores públicos e dos demais agentes públicos, né? O que caracteriza os órgãos de fiscalização e controle mais atuantes. Algumas ferramentas da gestão privada foram absorvidas nesse modelo gerencial. E mais uma vez eu reforço, né, porque é importante a gente conhecer tudo isso, porque são características e são ferramentas que a gente conta hoje no serviço público. E todos vocês, eu não sei se a maioria vem da iniciativa privada, certamente alguns já tiveram experiências no serviço público, e aí é importante a gente refletir sobre esses aspectos, porque vai direcionar e vai conduzir muitas vezes práticas que o novo servidor público pode entender que seriam as mais adequadas, quando, na verdade, na iniciativa pública, o foco é mais direcionado para a prestação de serviços à sociedade de forma gratuita, de forma qualificada, né, para atender os anseios da sociedade. Esse é o nosso papel. Com essa imagem, eu achei muito interessante essa imagem, né, que caracteriza, no que diz respeito aos modelos de administração pública, um modo híbrido, né, brasileiro, um hibridismo brasileiro. Por quê? Na verdade, essa evolução que a gente contextualizou um pouco agora, do modelo e características patrimonialistas para burocráticas e em seguida gerenciais, em cada uma delas, ainda a gente consegue perceber traços do modelo anterior. Ou seja, a gente não consegue romper com todas as características do modelo anterior. Hoje, por exemplo, no modelo gerencial mais recente, né, na governança, modelo de governança, a gente vai falar mais à frente, a gente ainda, lamentavelmente, percebe em alguns gestores, em alguns agentes públicos, o exercício de práticas ainda lá na época do modelo patrimonialista, né? Como nepotismo, a própria corrupção, como ações de caráter privado, de interesse privado, mas utilizando toda a infraestrutura do serviço público, né? Através do acesso que tem, também elementos de burocracia, né? E das disfunções burocráticas, como muitas vezes a morosidade, né? Que irrita o cliente cidadão, né? A nós mesmos, quando a gente tem a necessidade de buscar algum serviço público, né? Então, com essa imagem aí a gente consegue representar bem ainda a predominância de algumas características de modelos anteriores no modelo que veio na sequência, né? Cabe
cabe a nós, servidores públicos, temos o dever de prestar o serviço de qualidade, né, ao cidadão, estar rompendo com essas práticas que não condizem mais com a realidade que hoje a gente vivencia, né? Um momento político, econômico, social distinto, né? Novos valores, de pluralismo de ideias, né? de uma legislação já formada que a gente precisa observar. E trazendo para um momento mais contemporâneo, né, a gente trouxe aqui algumas características da governança pública, né, que é o momento que a gente vive hoje, né, um novo contexto social, político e econômico em que a gente está inserido, né, pautado por um pluralismo na construção das políticas públicas, foco no desempenho e tratamento das questões sociais. A gente tem hoje as redes sociais que proporcionam uma transparência muito grande, né, para a sociedade, uma ação ineficaz de um governante. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, todo mundo toma conhecimento, já começa a mobilização, e quantas vezes a gente viu o governo voltar atrás de um decreto, de uma lei, a partir de um reclame social, a partir de uma ação que desagradou, né, a sociedade. O foco no desempenho, né, nos resultados, no que realmente tem sido alcançado com as ações, gerar valor público a partir das capacidades e qualidades institucionais, como é que pode transformar as potencialidades das instituições em valor público para a sociedade. Colaboração entre agentes públicos e privados, a gente vê também diversas ações de empresas privadas cooperando para proporcionar algumas ações relevantes à sociedade. Portanto, a gente destaca uma abordagem relacional, né, que é a participação de diferentes atores influenciando na construção das políticas públicas, né, que a gente também chama de democracia deliberativa, né. A gente hoje com frequência acompanha os órgãos de controle, né, com mais evidência os órgãos de fiscalização, né, de ação de acompanhamento da execução de orçamentos públicos, né, e aqui e ali a gente consegue identificar penalidades, né, penalizando muitos agentes por inobservância das responsabilidades que nós, quando assumimos uma função pública, temos, né? Algumas outras características ainda da governança, que é um modelo que a gente vivencia hoje na gestão pública, a prestação de contas, né, e transparência, né? Existe hoje o portal da transparência, que os vencimentos dos agentes públicos estão lá à disposição da sociedade, né? Há essa prestação de contas. Capacidade de resposta analisada hoje na gestão ante as demandas sociais, integridade, confiabilidade do governo em relação às suas ações, efetividade nos gastos, ou seja, a boa utilização desses recursos de forma efetiva, usando-os com a eficiência e a eficácia, a gestão do desempenho e de riscos, né? A gestão de riscos tem sido uma ação muito presente no Tribunal de Contas da União, né, que tem acompanhado as ações que os órgãos públicos têm adotado, os procedimentos para mitigar falhas, né, para mitigar situações que possam ser ineficazes. Então, isso é uma característica muito presente hoje na administração pública contemporânea, o que a gente denomina a governança pública. Bom, fizemos um apanhado geral, como eu falei. Pelo tempo curto não daria para a gente
delongar muito em cada um daqueles modelos, mas a nossa intenção foi proporcionar aos novos servidores, né, professores e técnicos, essa noção, né, de características predominantes de cada um deles, que certamente irão ajudar a nortear diversas práticas cotidianas, né, a partir do momento do seu exercício laboral, né? Também vamos falar um pouco agora, né, passando aí da descrição desses modelos da gestão pública, um pouco dos princípios, né, princípios que nós, enquanto servidores públicos, precisamos, né, observar nas nossas ações, né, naquilo que nós procedemos de acordo com as atribuições de cada um, de acordo com as áreas de atuação. O fato é que, independente da sua área de atuação, independente das atribuições que você assume, se são mais ou menos complexas, os princípios são os mesmos da administração pública. Nós, né, quando adentramos na gestão pública, precisamos observar essas recomendações, né, para que não venhamos a praticar atos ilegais ou desnecessários, né, passíveis até, em algumas situações, de punição. Temos os chamados princípios gerais explícitos, né, como também são conhecidos, estão lá descritos no artigo 37 da Constituição Federal. E aí a gente vai destacar a legalidade, né, que são as ações em conformidade com a lei, é uma característica muito presente no serviço público. É isso, é que os nossos procedimentos eles têm que estar previstos em lei. Nós temos que ter esse amparo legal para ações que vamos tomar. A impessoalidade, né, ações direcionadas ao interesse coletivo, não pode haver preferência, não pode haver pessoalidade, preferências de um em detrimento a outro nas ações. Então, os procedimentos precisam ser impessoais, todos devem ser tratados de forma igualitária. A moralidade também, ações baseadas nas atitudes éticas, nos comportamentos morais, né, aceitáveis socialmente. Publicidade, transparência para o conhecimento público, né? As pessoas precisam ter acesso às informações, precisam conhecer as ações que são executadas, né, pelo serviço público, até porque o alvo são elas mesmas, né? Então, as ações precisam ser públicas, salvo situações específicas devidamente regulamentadas em legislação, né? E a eficiência, que é um princípio mais recente na Constituição, que espera-se resultados satisfatórios, ou seja, não basta que o agente público ele use os recursos públicos, elabore políticas e execute, se não tiver um resultado a ser alcançado, não vai conseguir a esperada eficiência, ou seja, os recursos precisam ser utilizados da melhor forma, né, e alcançar os resultados assim previstos. Alguns outros princípios implícitos da administração pública que a gente pode destacar: a supremacia do interesse público, né, em detrimento ao interesse privado, né, que a gente, como a gente percebeu, são características lá da época do patrimonialismo. A motivação pública, ou seja, as ações precisam ter o objetivo de atingir ao público-alvo, né, a sociedade. Probidade nas ações dos governantes, muitas vezes. A gente ouve muito nesse termo, tal gestor foi penalizado por improbidade administrativa, né, por inobservância
as responsabilidades inerentes às funções ocupadas, né? Igualdade, né, tem a ver com a impessoalidade, ou seja, todas as pessoas devem ter acesso e acesso com qualidade aos serviços públicos. Razoabilidade, continuidade, ou seja, não deve haver descontinuidade nas ações públicas, né? De forma que o que a gente percebe, né, é que, infelizmente, ainda há algumas práticas, né, que não observam os princípios gerais da administração pública, não só por gestores, também por os demais agentes públicos, né, os servidores públicos, independente do nível hierárquico da função que ocupa. Independente disso, né? E, por bem, nós temos hoje um controle muito mais eficaz, um acompanhamento muito mais eficaz, não só dos órgãos institucionais, né, administrativos, quanto da própria sociedade. Está aí a própria mídia, né, é um agente de contribuição, de fiscalização, né, da execução dos princípios da administração pública para com seus agentes. Tem sido muito difundida essa prática, né? E a gente avalia como muito positiva. Temos ainda várias situações a melhorar, a aperfeiçoar, sim. Vamos ter sempre. Jamais vamos conseguir um modelo 100% acabado e que não vá mais acontecer práticas ineficazes, mas o que cabe a cada um de nós, como agentes públicos, é fazer a nossa parte, né? A gente sabe que há muitos exemplos ruins, mas também há vários exemplos bons, né, de gestores públicos, de agentes públicos que precisam ser reconhecidos de forma meritocrática. Então, caros professores, técnicos, novos servidores da Prefeitura Municipal de Altamira, da Secretaria Municipal de Educação, de forma breve, né, nós apresentamos essas informações iniciais. O professor André dará sequência ao conteúdo previsto para o dia de hoje, que é a administração pública ontem e hoje. Nós pretendíamos, de forma breve mesmo, em função do curto período de tempo, fazer esses destaques, né, para que possamos refletir sobre cada uma dessas práticas e ser o fiscal de nós mesmos, né? Porque se a gente tem também essas responsabilidades enquanto agentes públicos, a gente precisa primeiro fazer a nossa parte, e aí a gente também, enquanto sociedade, consegue dar o exemplo para aqueles que também são os nossos pares, tá? Então, são essas as minhas considerações. Mais uma vez, parabenizo a todos, né, pela aprovação, por hoje serem servidores públicos, né, terem tido essa oportunidade e ter esse privilégio hoje de poder servir através dos seus cargos à sociedade, cada um com suas atribuições. Desejo muito sucesso, desejo uma carreira exitosa, né, nas suas áreas de atuação. E, em nome do FPA, também quero agradecer pela oportunidade de podermos compartilhar um pouco desses conhecimentos e nos colocamos à disposição da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Altamira, para poder colaborar, né, com projetos dessa natureza, que visam proporcionar aos servidores importantes reflexões sobre temas tão relevantes hoje no nosso dia a dia. O meu muito obrigado e desejo
uma excelente noite a todos vocês. Nós agradecemos a contribuição do administrador e técnico do IFPA, senhor Harrison. Muito obrigada. Foi muito importante a sua participação. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu agradeço a sua colaboração e que venham novas parcerias, com certeza. Nós vamos dar um pequeno intervalo de 5 minutos, como é de praxe, e voltaremos com o senhor André Lacerda de Souza, que é especialista em gestão de pessoas, mestre em turismo, também servidor do IFPA. Então, daqui a pouquinho, 5 minutinhos, o senhor André também vai estar conosco para falar dessa questão da administração pública ontem e hoje. Já já a gente volta. De enxergar essa importância desses servidores. E aí, parabenizo a todos vocês, espero, desejo mesmo que seja uma carreira incrível e que, de uma certa forma, nós possamos contribuir para a sociedade, né? E fazer com que a nossa comunidade, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, a gente enxergue o cidadão como um cliente, né, inspirado nas empresas privadas, e consiga prestar esse serviço de melhor qualidade possível. E aí, sobre essa temática e sobre essa perspectiva que eu venho falar com vocês hoje. Vocês conseguiram, com o Harrison, vocês conseguiram perceber um pouco da evolução da administração, né, no nosso país, e nós nos encontramos hoje no período, no momento do gerencialismo, administração gerencial, mas, claro, a gente tem características de outros períodos. Mas nós estamos no momento que a literatura, que os estudiosos consideram do momento mais moderno. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre as competências, sobre os novos desafios, modelos de competência exigido desse servidor nesse mundo contemporâneo, nesse momento da administração pública moderna, e eu vou falar também um pouquinho sobre a ética na administração pública. E aí eu começo já com uma reflexão, fazendo com que nós possamos realmente buscar sentido nesse nosso diálogo. O que é ser servidor? O que é um servidor competente? Quando você vai começar a se sentir competente, ou quando você vai demonstrar competência, ou quando você vai perceber competência no seu colega de trabalho, nos seus gestores, como é que a gente faz isso?
E aí eu venho também conversar com vocês sobre o que é competência. Dentro dos estudos, né, na administração, da gestão de pessoas, até da psicologia organizacional, vários autores se debruçaram nesse termo, que muitas vezes vai para o senso comum, e hoje eu quero até desmistificar para que vocês consigam perceber e consigam até fazer um planejamento de como vocês vão fazer para desenvolver as competências de vocês. E aí, ó, essas palavras são palavras que nós utilizamos no senso comum, quando a gente vai descrever a competência de alguém. Ah, a pessoa é inteligente, honesta, desonesto, procrastinador, prestativo, nossa, muito sábio. Marketing pessoal, a pessoa se veste bem ou não se veste bem, se apresenta bem dentro do ambiente de trabalho, é comunicativo, é tímido, lento, nossa, uma pessoa preguiçosa, vagarosa, lenta, pontual, eficiente. Percebam que nós utilizamos essas palavras, esses termos, que muitas vezes fogem do termo da gestão por competência. Então, ser competente, a gente atribui a essas características para a gente e para outras pessoas. E agora é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado, porque a gestão por competências, ou as competências exigidas, elas vêm de muito trabalho, de muita dedicação, de capacitação, desse momento aqui que vocês estão tendo agora, que é um momento de um treinamento, e quando o treinamento se prolonga, ele se transforma num desenvolvimento, e dentro desse conjunto você pode trabalhar dentro ou de um departamento, ou de um setor, onde incentiva-se a educação corporativa. Então, esses atributos que eu estou falando aqui, eles sim descrevem a competência, a gestão por competência. E aí, na administração pública, atualmente, falar de gestão por competência é algo super moderno. É algo que os técnicos de gestão de recursos humanos, já os departamentos de gestão de pessoas, os legisladores, as pessoas que estão pensando as capacitações para os servidores, eles pensam justamente nas características da gestão por competência. E aí, como eu sou professor, né, eu trouxe aqui para vocês alguns pesquisadores, alguns estudiosos dessa temática, para até depois vocês pesquisarem, quem se interessar pelo tema, eu vou até compartilhar aqui alguns documentos com vocês. Tá? Carbone afirma que os estudos mostram que não há mais dúvidas quanto ao impacto das práticas de gestão de pessoas na performance individual e organizacional. Percebam, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente fala quando eu falo de órgão, eu posso me referir à empresa privada ou pública, tá bom? Existe todos os modelos de gestão de pessoas e aprimoramentos para a gestão pública, e existe para o servidor. Então, quando essa relação é justa, quando essa relação é de ganha-ganha, quando essa relação é de benefícios, certo? Poxa, eu estou prestando um excelente serviço, eu queria uma contrapartida, como o prefeito falou no início, né, na fala dele, falando da gestão por competências, de privilegiar professores que se destacam, técnicos que se destacam. Isso é um atributo da gestão do desempenho, da gestão por competências, que está olhando na performance individual. Joel Dutra, de acordo com Joel Dutra é um professor brasileiro, e ele é um grande pesquisador da gestão por competências, gestão de carreiras, também tem muitas obras sobre esses assuntos. Ele afirma que as principais transformações foram alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas, deslocamento do controle de gestão para o foco em desenvolvimento e maior participação no sucesso do negócio. Nós vamos ver que a participação nossa, enquanto servidor, ela é um atributo da competência.
O Le Botev, que é um francês, define competência como saber agir responsável, e aí isso a gente faz um link com a ética do servidor público, que eu vou falar ao final, como tal reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar recursos e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades em um contexto profissional determinado. É muito importante essa nossa transferência do conhecimento. É muito importante que depois dessa capacitação vocês consigam lembrar de alguns aspectos e lá no seu ambiente profissional transferir essa transferência de conhecimento que ele se refere. Então, quando a gente é incentivado para que a gente faça um curso, quando a gente... Agora vocês entraram, então vocês vão sempre, depois dessas capacitações, ter uma oportunidade de transferir. Essa transferência do conhecimento, ela acontece quando o curso é bom, quando o instrutor é legal, quando vocês têm uma assimilação positiva. Hugo Brandão e Guimarães afirmam que a gestão por competências figura como alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados pelas organizações, onde o foco estava na eficiência, nos processos e nos meios em que as atividades eram realizadas. Então, agora, existia o tipo de modelo, talvez, vamos colocar assim, o patrimonialista, o burocrático, mas o modelo tradicional de gestão, onde o foco era muito na eficiência, e agora o novo modelo de gestão, ele aprimora, ele fica nos resultados, na eficácia, na satisfação do cidadão. E aí, esse autor, Perry, ele revoluciona, porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o chá. Então, falar de competência, daquele primeiro tópico que eu coloquei para vocês, lembram? Que a gente não pode mais falar que a pessoa é bonita, que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é lenta, fazer uma crítica de juízo de valor relacionada à competência, porque esse autor veio e revolucionou e disse o seguinte: competências são 3 atributos: conhecimentos, habilidades e atitudes. O famoso chá. Aí sim a gente vai ter a competência. Então agora a gente precisa analisar a competência sobre essas 3 esferas, sobre essas 3 características, sobre esses 3 atributos. Por exemplo, o conhecimento está relacionado a isso que nós estamos vivendo agora hoje à noite. É esse nosso encontro aos estudos, aos cursos, a graduação, curso técnico, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Toda a oportunidade que nós temos de aprimorar o saber, nós estamos falando em conhecimento. Tá? Então, vejam, ele é um atributo. Agora, um outro atributo muito importante é a habilidade. A habilidade é o saber fazer. Não basta, gente, eu ter o curso, eu ter aprendido sobre o software que eu vou utilizar lá na secretaria, lá onde eu vou trabalhar, e não saber usar o software. Eu preciso ter essa habilidade técnica. Poxa, eu tive o curso. Se eu tivesse dúvida, eu tinha que ter perguntado. Ou eu tinha que ter uma possibilidade lá no curso de estar ouvindo o professor e estar mexendo e ter a possibilidade da prática. É como um enfermeiro, é como um médico, um administrador, quando faz um planejamento, um plano de ação. Isso é uma habilidade. Ou seja, tá vendo? Aí sim a pessoa ela é considerada competente porque ela é super técnica, ela sabe fazer, ela sabe mexer no sistema. Ela se esforça para aprender a mexer no sistema. Né? Nós sabemos que tem uma parte de legislação muito grande no serviço público e que, de uma certa forma, existe um processo mais burocrático. Entender como funcionam essas fichas, formulários, procedimentos é uma habilidade, uma competência que nós precisamos desenvolver. Principalmente vocês agora chegando. Eu também sou super recente no Instituto Federal, como servidor público, e é isso, uma das
dos aprendizados desse pouco tempo que eu estou como servidor, é que tudo é uma normativa, tudo que a gente faz, ele já foi escrito por uma normativa, por um regimento, por uma resolução, e eu preciso estudar, eu preciso ler o edital, eu preciso entender o que está previsto em lei para depois eu colocar em ação. Então, eu vou apresentar alguns regimentos aqui para vocês hoje. Quando vocês tiverem um tempo, vale a pena a leitura, porque a leitura dessa lei ou desse decreto vai fazer com que você se desenvolva as suas habilidades, os conhecimentos também, né? Mas a sua habilidade técnica de saber fazer, né? Aqueles atributos, aquelas características que estavam até prescritas e descritas no edital do concurso de vocês, as atribuições do cargo, mas aquilo ali é só uma ponta do iceberg. Quando a gente entra, a gente vai conhecendo tudo, a gente vai conhecendo todos os processos e outras legislações vão surgindo. E por fim, aliás, não é por fim, tem uma outra característica, é a atitude. Então nós falamos do conhecimento, da habilidade e da atitude. A atitude, gente, é querer fazer. É ser proativo. É ter poder de liderança. É querer ajudar, querer contribuir, querer melhorar. Então, por muito tempo, competência estava muito relacionada ao conhecimento e à habilidade. Mas às vezes, e isso é muito comum no serviço público, e a gente talvez até tenha que mudar esse paradigma, né? Porque a gente, depois dos 3 anos, a gente tem a estabilidade, e muito é falado sobre esse problema da atitude, dessa falta de atitude, porque então a gente tem uma certa estabilidade. Então talvez seja esse uma característica da nossa competência enquanto servidor de uma administração moderna, essa contribuição para que a gente melhore, que a gente aprimore essa característica de incentivar, propor, agir, escrever projetos, se capacitar, querer mudar. Então essa é a atitude. Aí, gente, então é isso. Uma pessoa competente, vocês, quando vocês quiserem fazer essa reflexão, poxa, será que eu sou uma pessoa competente? Aí você analisa essas 3 esferas. Né? O meu conhecimento, poxa, será que eu preciso fazer algum curso que vai melhorar o meu desempenho? Será que algum item técnico eu preciso fazer uma capacitação para aprender, ou eu preciso, de repente nem tem esse curso, eu resolvo com um mais experiente, com um servidor mais experiente do meu departamento, conversando, dialogando, abrindo aqui o Teams, o Meet, outros recursos, até o WhatsApp, fazendo reuniões, entendendo o sistema. Ou eu preciso desenvolver minha atitude? Poxa, será que as oportunidades para mim, os convites não aparecem porque eu não tenho atitude, porque eu não sou visto? Então essa é a esfera. Aí Joel Dutra, que é esse grande pesquisador brasileiro, ele incluiu mais uma letrinha na competência. Ele falou assim, gestão por competência é chá, competência é chá, mas ele incluiu a letra E, que é entrega. Então não basta eu ter conhecimento, não basta eu ter habilidade, não basta eu ter atitude, mas eu preciso entregar as coisas nos prazos. Eu tenho que, de uma certa forma, entender que um projeto ele tem início, meio e fim. Né? Essas coisas que passam tempo se arrastando, elas precisam ser, de uma certa forma, eliminadas. Então isso também faz parte de uma pessoa ou de uma gestão competente. E aí, lá no curso de administração, né, eu sou administrador, e a empresa e o órgão público também, as instituições públicas, elas também são vistas sobre esse prisma dessas 3 áreas, desses 3 níveis. Então eu tenho o nível operacional, tático e o estratégico. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai desenvolver as nossas habilidades, habilidade administrativa, eu preciso saber
mais ou menos que tipo de habilidade e que tipo de nível essa habilidade ela é mais requisitada. Então, os pesquisadores, os autores, eu esqueci de colocar aí, mas esse foi um estudo feito pelo Chiavenato. Eles dizem que se você está lá no nível estratégico, quem são os estratégicos? As pessoas que estão no nível estratégico são os gestores que fazem planejamento de longo prazo, planejamento estratégico, eles analisam cenários, né? O nosso plano plurianual, né? Quem estudou administração financeira e orçamentária, quando a gente pensa em algo de longo prazo, a gente está falando no nível estratégico, né? Na direção. Então, as habilidades que precisam ser desenvolvidas são habilidades conceituais. Já no nível tático, que é a gerência, que é essa pessoa que se relaciona, olha a importância do nível tático, ele se relaciona com o nível estratégico e ele se relaciona com o nível operacional. 8 horas da manhã ele está lá na reunião com a direção e ele tem a responsabilidade de, depois do almoço, fazer uma comunicação de tudo que foi decidido, tudo que foi pensado nas reuniões, fazer essa comunicação. E quem é que faz isso? Líderes, gerentes, chefes, e a literatura ela diferencia todos eles. E aí, para esse nível, o servidor precisa desenvolver habilidades humanas, habilidades de relacionamento, motivação, liderança, gestão de pessoas. Aqui que eu preciso realmente uma pessoa que consiga se relacionar bem com pessoas, porque o papel do gerente é fazer com que todos os colaboradores, todos os servidores respondam aos objetivos que foram traçados pela alta cúpula, pela direção. Tá bom? E a gente tem um nível operacional, que é chão de fábrica, que é o nível que tem o cargo, é o supervisor, né? E aí são habilidades técnicas, é o saber fazer. A pessoa precisa entender quais são os processos, ela precisa desenvolver essas habilidades mais operacionais. Percebam, além dessas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, quando a gente fala em habilidade, a gente precisa saber onde eu estou dentro do órgão e quais tipos de habilidades que aquele órgão ele trabalha, ou ele é função dele, é responsabilidade dele. Porque aí sim a gente pode também buscar essa capacitação. Eu acho isso maravilhoso. Os autores contemporâneos, tanto da gestão de pessoas quanto da psicologia organizacional, dizem que não existe líder nato. A gente também usa isso, né? Em termos assim, do senso comum, a gente usa esse termo no dia a dia. A pessoa, nossa, é um líder nato, uma líder nata. E aí veio os estudos, as pesquisas, a ciência, e diz que assim, olha, isso não existe. Todo mundo pode se desenvolver. Todo mundo, qualquer pessoa pode virar líder. Ela precisa, de uma certa forma, fazer essa reflexão. E desenvolver essas habilidades que são pontos negativos, que ela não tem. Então, hoje a liderança ela é aprendida através da experiência, ela é aprendida através do estudo, ela é aprendida através da capacitação. O que nos faz, vocês vão perceber, gente, são muitas oportunidades que vocês vão ter para assumir cargos, para assumir funções, oportunidades que estão aguardando vocês. Agora, claro, que elas são muito percebidas por essa gestão de competências, né? por essa pessoa que entrega. Aí eu trouxe aqui alguns benefícios da gestão por competências. Permite direcionar o foco no que é necessário, trabalhar para que a instituição alcance seus objetivos. Então você tem qual é o seu, lá dentro da sua legislação, qual é a sua tarefa, qual é o seu objetivo dentro do seu setor, qual é a meta. A gente não pode deixar de lembrar que só porque nós estamos
no serviço público, na esfera pública, que nós não temos meta, que nós precisamos batalhar mesmo para excelentes índices, para excelentes resultados. Então, através de um bom líder que está sempre lembrando, que está sempre incentivando e cobrando, a gente consegue fazer um trabalho direcionado. Sistematização do plano de desenvolvimento dos servidores a partir da necessidade real e não de uma demanda aleatória. Então, eu vou até mostrar para vocês depois um plano, né, que existe do governo federal de desenvolvimento dos servidores no poder público. E aí, óbvio, né, gente, que a gente tem a esfera federal, a gente tem a esfera estadual e a esfera municipal. Então, é importante que vocês conheçam também os planos de desenvolvimento do município. Alinhamento das competências individuais às estratégias organizacionais. Pronto, esse conceito aqui é o conceito realmente mais contemporâneo. A gente precisa alinhar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas competências, né? E a gente precisa alinhar com o objetivo que a gente precisa responder, com a meta que a gente precisa cumprir. Quem faz esse canal aí é o gestor, né? É o administrador, é o seu chefe, a sua líder. Ele que faz essa ponte entre a sua satisfação e os objetivos do órgão. Construção de modelos informais de capacitação e desenvolvimento de baixo custo, aprendizado no ambiente, pesquisa, tutoria, coaching. Esses modelos informais de capacitação é isso, nós estamos vivendo um momento de capacitação, né? Mesmo na pandemia, a Secretaria de Educação dando show nessa transmissão super organizada em prol do desenvolvimento, dessa reflexão, né? Eu falei no começo da minha fala que aqui ia ser um diálogo. Poxa, não é, né? Não estou ouvindo vocês, mas é mais um monólogo. Mas de que maneira a gente pode também pegar benefícios, de que maneira vocês podem fazer certos tipos de conhecimento, de ligação, de aprimoramento de tudo que eu estou falando, dessas informações que eu estou falando para o contexto de vocês, para a vida de vocês, né? Então essa aqui é a nossa função. Motivação, uma vez que o servidor torna-se responsável pelo seu desenvolvimento. Motivação é algo muito pessoal, é intrínseco. Então, a maioria dos pesquisadores, principalmente lá na psicologia organizacional, não sei se vocês estudaram isso, gestão de pessoas, para fazer as provas de vocês, gente, mas motivação, a primeira questão que você tem que lembrar, característica que você tem que lembrar que ela é algo intrínseca. O que isso quer dizer? Cada pessoa tem a sua, e de acordo com a nossa história, com a nossa educação, com a nossa cultura, com a nossa experiência, com as nossas vivências, a gente tem os nossos vontades, nossos desejos, nossos sonhos. De repente, vocês passaram aí, são agora servidores públicos, e de repente tem uma pessoa muito motivada e uma pessoa menos motivada. E aí existe esse estudo que diz até que fatores externos, como a infraestrutura, aspectos mais de satisfação, como o salário, esses são aspectos externos, né, que também compõem, autores mais modernos dizem que ele influencia na motivação. Mas a motivação, eu tenho percebido também com a minha vivência, com a minha experiência, que ela vai mudando ao longo do tempo. Parece que tem momentos da nossa vida que nós estamos mais motivados e outros menos. E aí, talvez, o grande barato seja a gente manter um equilíbrio, né? Para que a gente não afete essa prestação de serviço, esse bem comum, para que a gente não se esqueça de que nós estamos aqui para servir de uma maneira de qualidade, né? E o último ponto é formação de um banco de talentos. A gestão por competência tem também como essa premissa de identificar esses bancos de talentos e treiná-los e capacitá-los e desenvolvê-los. Não tem como falar de competência, de gestão de pessoas, sem falar nesse ambiente de aprendizagem.
é muito importante que exista esse ambiente de aprendizagem, de conhecimento, de capital intelectual. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo capital intelectual. Ele envolve essas 3 esferas: capital humano, capital estrutural e capital relacional. O capital humano somos nós, né? São as pessoas, já com aqueles exemplos, com aquela definição de competências que eu expliquei para vocês que precisam ser desenvolvidas. O capital estrutural é o órgão, né? O órgão com os seus departamentos, com seu organograma, com seu fluxograma, com suas funções, é a área funcional. E o capital relacional é de que maneira nós nos relacionamos, de que maneira essa comunicação organizacional ela é feita. Então, de que maneira esses cursos, né, professoras como a professora Altamira, de que maneira essas pessoas vão contribuir para esse grande presente, né, que eles nos dão pensando nessa organização desses eventos. Então, a gente está falando de capital relacional. Então, a aprendizagem organizacional, ela visa competitividade, ela visa inovação, ela visa gerar resultados, lembrando que nós estamos pensando agora na eficácia e não tanto na eficiência. Tá bom? E aí existem esses 2 autores, Hugo Brandão e Bari, que criaram esse modelo da gestão por competências no setor público. Então, assim, vocês não precisam se preocuparem em aprender esse modelo. Isso é muito para quem é gestor, para quem é líder, para quem está trabalhando lá naquela esfera que eu mostrei para vocês, estratégica, que é aquele departamento, que é aquela área da empresa onde as pessoas estão pensando nas políticas públicas, as pessoas estão, o órgão, né, as pessoas estão pensando nos modelos de melhoria da gestão de competência no setor público. E eles criaram esse modelo, que é um modelo que visa, que são basicamente 5 elementos. Primeiro eu preciso formular a estratégia da organização, e depois a gente vai mapear as competências, depois a gente vai fazer um desenvolvimento, uma captação dessas competências, e depois a gente precisa avaliar, a gente precisa controlar, a gente precisa monitorar, acompanhar todo esse processo. E depois a gente vai fazer a redistribuição. Então eles criaram esse modelo que pode ser ele é um modelo super adaptável, que pode ser, né, utilizado na esfera pública e na esfera privada, mas as pesquisas, eu vou colocar aqui para vocês no chat, vamos ver se o Eric e a equipe depois consegue compartilhar. Tá aqui o artigo para vocês. Se quiserem digitar também, tá dentro da revista da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Eu vou colocar o link aqui, vamos ver se depois eles conseguem passar para vocês o link desse artigo, onde elas apresentam esse modelo, tá bom? Tá dentro aqui, ó, dessa revista do Serviço Público, do ENAP. Muito interessante. Claro, para quem quiser se aprofundar nesse modelo de gestão competência. Aí na formulação, formulação da estratégia, definição de missão, visão, de futuro, objetivos, estabelecer os indicadores de desempenho, depois identificar as competências necessárias, as competências que existem no órgão, na equipe, fazer esse mapeamento. É muito importante que a gente saiba o que a gente tem ou o que a gente não tem, né? Então esse é o momento do mapeamento. No outro momento vem o desenvolvimento, selecionar as competências externas, admitir, alocar, integrar, definir os mecanismos do desenvolvimento, disponibilizar e orientar o aproveitamento. Na outra etapa de acompanhamento e avaliação, acompanhar e apurar os resultados, comparar os resultados alcançados com os resultados esperados, sempre fazendo essa comparação, né? E, por fim, reconhecer, premiar o bom desempenho, remunerar por competência. Remuneração por competência
é um atributo da gestão por competência. Vejam, quando você se desenvolve, quando você tem o azinho da competência, que é a atitude, você vai ser reconhecido e remunerado por isso. Então, a gestão de remuneração por competências, ela é também um atributo, né? Por exemplo, um professor dentro da minha esfera, um professor que faz um doutorado, ele tem todo um plano que reconhece e vai remunerar esse professor, né, dentro do plano de carreira que está vinculado à gestão por competência. Entende? Então, é muito importante que vocês estudem quais são os atributos lá do órgão e do setor de vocês, qual é o plano. Existe esse decreto, o decreto 9.991, que eu também queria disponibilizar para vocês, que é o decreto, gente, que fala, ele é de agosto de 2019, ele fala também, ele traz muitas características sobre a gestão de competência. Esse decreto é a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional. Então, nesse decreto, eu só coloquei aqui o artigo 1, ele dispõe da política, então existe uma política nacional que está pensando nesse nosso desenvolvimento, né, no desenvolvimento das pessoas, dos servidores. Então ela tem o objetivo de promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal, autárquica e fundacional. E aí eu coloquei aqui esse ponto, competências transversais, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, que é um ponto que fala muito dentro, esse termo ele aparece várias vezes dentro do decreto, e a gente vai entender já já o que são as competências transversais. E aí eu vou também disponibilizar aqui, ó, só vocês colocarem assim no Google, decreto 9.991 Planalto, porque ele te dá já o documento, e o documento já aparece com todas as alterações, as atualizações, também vou colocar aqui no chat, e aí de repente o pessoal da tecnologia compartilha aí com vocês, tá? Esse é o decreto 9.991. Então, gente, o que são essas competências? Deixa eu ligar aqui. O que são essas competências transversais? Transversalidade das competências na gestão de pessoas. Meu áudio caiu aqui, gente. Então, tem essas características, ó. Recrutamento e seleção. Gente, eu caí aqui, mas voltou. Acho que voltou agora. Deixa eu continuar. Então, quando a gente fala das competências transversais, nós temos essas características: certificação, recompensa, capacitação, recrutamento e seleção, movimentação, avaliação do desempenho, acessão profissional, trilhas de desenvolvimento, certificação, ou seja, todos esses componentes são necessários para que a gente desenvolva as nossas competências. E aí, talvez não seja uma atribuição de vocês agora, né, enquanto servidores, mas dos gestores de vocês. Mas que no futuro próximo, vocês vão adquirir cargos de liderança, funções, e aí vocês vão desenvolver isso.
Então, é também um outro elemento para a gente falar de competência. Agora a gente vai falar da ética no serviço público. Existem várias características da ética, né? Ser transparente, ser cordial, saber se relacionar, ouvir, respeitar a lei, ser participativo, ter empatia. Então, ser ético dentro do serviço público é a gente ver que o servidor público, ele ele precisa ter esses atributos, né? Como fim, como elemento que o caracteriza, né? Ser transparente em termos de entregar para a população a informação correta, ser cordial em termos de que de repente você não precisa tratar os outros como o Harrison falou, você precisa ser, a impessoalidade é um dos princípios da administração pública, então você precisa ser cordial, saber se relacionar, relacionamento, ouvir, a escuta, né, quando o cidadão te pergunta ou quer saber algum tipo de informação, respeitar a lei, ser participativo. Então existe a diferença entre ética e moral. A ética é uma filosofia. A ética ela é permanente, é um princípio, é uma ciência. Já a moral é algo mais prático, é algo temporal, é algo que é definido por uma cultura, é definido por uma localidade, é definido por um órgão. Então são aspectos de condutas específicas, está relacionada por hábitos, costumes de uma região, de um país, de uma sociedade. Então, quando a gente vai diferenciar ética de moral, a gente tem essas características. Informações importantes. É muito importante que a gente defina e saiba diferenciar que existe uma vida pública e existe uma vida privada. E por que eu estou falando isso? Porque já vou falar sobre o código o Código de Ética do Servidor Público, que afirma isso, que o servidor público, dentro da esfera privada, ele age como servidor público. Ele precisa lembrar que ele é um servidor público. Existe também então, todo o conhecimento sobre o Estado, né, sobre as características de um Estado, território, população, soberania. Nós estamos numa democracia e nós precisamos agir, né, nós elegimos representantes que vão nos representar. Então, a democracia, pelo nosso voto, exigir esses componentes da democracia, cidadania. Outra característica importante da ética é o accountability, que é a responsabilidade pública, a transparência, como é que eu poderia dizer, esse retorno, né, para a sociedade de tudo, de todas as nossas ações, porque são eles que somos nós que somos pagadores de impostos, né? Então é para a sociedade que a gente precisa prestar conta disso. E aí a conduta moral, como eu falei, ela vai ser baseada no órgão, de acordo com cada sociedade. E aí nós temos o profissionalismo, o decoro e a civilidade, que também faz parte aí desse perfil ético. E aí também mais um documento que eu gostaria de disponibilizar aqui para vocês, que é o decreto, o decreto 1171. Vou colocar aqui no chat para vocês. Que é o Código de Ética, gente, do servidor público. Então, o Código de Ética do Servidor Público, e aí ele é um documento, né, para vocês lerem, tem as características, as proibições, os deveres, fala também da comissão de ética. Então, é um documento muito importante que está muito atrelado ao que a gente está falando aqui, tá? E aí eu trouxe apenas algumas características para a gente refletir. No artigo 1, ele fala sobre a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia. Lembra que nós estamos num momento onde a gente busca os resultados, isso é eficácia. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta.
A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos. Então, essa contraprestação, esse accountability, essa transparência vem muito disso. A cortesia, boa vontade, cuidado e tempos dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Proibições. O uso do cargo e função, e tem lá, né, a parte de vedações, proibições. Eu coloquei algumas aqui para a gente refletir. O uso do cargo ou funções, facilidades, amizades, tempos, posição, influência para obter qualquer favorecimento. Prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores. Usar de artifícios para procrastinar. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos e paixões determinem o nosso trabalho. Desviar servidor público para atendimento de interesse particular, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, ou seja, tem um rol de regras de conduta e de moral e de ética que nós precisamos seguir baseado nesse decreto. Então, para a gente finalizar, o que nós vimos hoje? Nós vimos que a competência do servidor ela deve ser aprimorada constantemente. Nós desligamos um pouco daquelas características do senso comum da competência para o que realmente é competência, conhecimentos, habilidades, atitudes e entrega. Tá? E agora a gente tem que caminhar pensando em aprimorar esses pilares para a gente se tornar competente. O servidor deve conhecer as características do Código de Ética, prestação de serviço de qualidade, né? E tudo isso, tanto a competência quanto o Código de Ética, eles vão, consequentemente, gente, quando a gente tem esse desenvolvimento, eles vão lidar, eles vão o resultado disso vai ser uma prestação de serviço por qualidade, aí a gente atinge o nosso objetivo, que é a prestação do serviço de qualidade para a população, para a sociedade. E aí, consequentemente, a sociedade ganha e o serviço público ganha, aprimorando a qualidade do próprio serviço, né? Do próprio órgão, da prefeitura, da escola, enfim, da universidade, das autarquias, de qualquer esfera da atividade pública. Essas são aqui algumas referências que eu usei aqui, se vocês quiserem pesquisar, tá? Para vocês terem esses artigos. E eu agradeço. Fico à disposição. Quiserem tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail, pode seguir nas redes sociais, que a função é essa de disseminar conhecimento e aprendizagens, experiências com vocês. E mais uma vez, parabéns, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, viu? Boa noite. Agradecendo ao professor André pela participação, pela palestra fantástica, que enriqueceu todos nós. Agradecendo ao IFPA, na pessoa da professora Rosângela Torres, Emeric. Queremos agradecer também ao apoio da Prefeitura Municipal de Altamira, agradecer a presença do prefeito Claudomiro Gomes, que no início falou um pouco para nós. Agradecer também a colaboração da TV Altamira, que tem sido uma parceira incansável nos nossos projetos. E dizer que foi um prazer estar com vocês novamente. Amanhã é o último dia do nosso curso. Espero todos vocês amanhã para a gente fazer o fechamento desse curso que foi dedicado aos novos servidores. É o primeiro curso de iniciação no serviço público do nosso município. Esse curso é em cumprimento a um dos dispositivos do edital, né, do qual nós fomos aprovados. E, então, isso é um marco, realmente, né, é um divisor na vida pública dos servidores de Altamira. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram até agora nos prestigiando.
O material vai continuar no canal do YouTube, vai estar disponível para o público, os dias anteriores também, e quem estiver inscrito no canal vai ter também acesso a todas as informações, a todas as lives que forem colocadas pela CEMED. Então, desejo a todos vocês uma excelente noite e amanhã nós nos veremos novamente para a finalização do nosso curso. Muito obrigada.